Parece rádio, mas não é. Eu sou o Gui. E aqui é o Felipe. Somos do Made in BH. E eu sou Virgínia, do BH Dicas. Juntos estamos te contando Um tanto de trem. O que nós estamos começando, gente? Tanto de trem! Nossa, mas não foi coordenado não. Tenta de novo. Tanto de trem. Tanto de trem! É, Porque muito eu já bem. percebi, eu coloco um tanto de trem. Eu acho que é por isso que eu percebi. Entendi. Tá? Você me desculpa, Entendi. eu vou tentar organizar. É isso, começamos. E hoje nós estamos aqui com o Felipe, aqui do A é Lixo, não é isso? Exatamente. Engenheiro ambiental. Uma salva de palmas. Felipe, muito obrigado que você veio aqui, porque assim, eu acho que é um perfil que eu já acompanho há algum tempo e eu fico vendo assim sobre vários assuntos, sempre com essa questão ambiental, e a gente quis trazer um recorte aqui, né? A gente tentando entender dentro de uma série de assuntos que você fala no seu perfil, que a gente acha que o assunto lixo em Belo Horizonte é um assunto que é muito importante a gente falar, porque a Sim. gente está aqui, o tanto de trem, não é à toa que tem esse nome, é pra gente falar vários trens relacionados a BH. Então, assim, a gente queria entender de você como que surgiu o seu projeto, esse A é Lixo, e contar para as pessoas, assim, um pouco, assim, como que é esse cenário da cidade em relação à coleta de resíduos, à reciclagem, à compostagem. O que você pode trazer de informação para quem está conhecendo agora você e o seu perfil? Bom, pessoal, primeiro eu queria agradecer muito o convite para estar aqui batendo um papo sobre BH e sobre resíduos. Obrigada. E parabenizar vocês pelo trabalho, tá muito legal. Eu tenho acompanhado alguns dos episódios, gostei bastante. Que bom. Legal. E espero que cresça bastante o podcast de vocês, que eu acho que tem tudo para isso. Valeu. Você que quer patrocinar, este é o momento. Liga pra gente. Liga pra Aproveita, gente. aproveita. Manda um zap, É, manda um zap. exato. Então, o A é lixo, porque lixo não existe, o que existe é uma atitude inadequada com os nossos sagrados resíduos. Esse é o bordão do A é lixo, né? Eu sempre trabalhei com resíduos a minha vida inteira, tive empresa de tratamento de resíduos, desenvolvimento de tecnologia voltado para a área, principalmente de resíduos orgânicos. Resíduo orgânico é tudo que fede e apodrece. Geralmente o resíduo que está na nossa cozinha, né? Toda casa faz coleta seletiva, sabe? Faz a separação, né? Nós temos ali o orgânico, que é esse que está na cozinha. Temos o reciclável, que é aquele que geralmente está numa lixeira maior, ali na área de serviço e Sim. tal. E temos o do banheiro, que é o rejeito. E essa empresa que eu tinha, que chamava Metano, que era um dos sócios, era focada no resíduo orgânico, nesse resto de comida e tal. Fiquei nessa empresa durante 10 anos. E saí da empresa, nós vendemos a empresa e lá a gente trabalhava muito com captação de recursos, junto à entidade de financiamento de pesquisa e inovação. E a ideia do É Lixo, quando ele nasceu, era muito para ajudar cooperativas de catadores a pegar recursos de subvenção econômica, de inovação, esses editais, né? Entendi. E olhar para o resíduo orgânico, que é um resíduo que não é reciclado, e é metade do nosso resíduo. Metade do que a gente gera de resíduo. A fruta, a verdura, as cascas de uma forma geral. Carne também entra? Não. Sim. É tudo? Tudo que fede e apodrece. Entendi. É o resíduo orgânico. E é metade do nosso resíduo em termos de peso. Então é o que mais está ali, é o que mais custa caro para a gente. É o que mais custa caro. Então a ideia... E só que pode ser uma grande solução para comer comida sem veneno, por exemplo. Sim. O resíduo orgânico ele é a solução para a questão do adubo. Você vai processar ele, transformar ele no fertilizante e gerar alimento de novo. Então a ideia era trabalhar com isso, com os catadores, para eles olharem para essa fração dos resíduos. Estava na época da pandemia, inclusive. E você falou olhava porque era na época da empresa. Eu sempre trabalhei com isso, aí eu saí da empresa e falei, eu fiquei 2 anos num projeto no litoral de São Paulo, na cidade de Bertioga, implantando uma planta dessas nossas tecnologias lá, de produção de biogás, que é uma energia que você faz a partir do lixo. E lá eu trabalhei dentro de uma cooperativa de catadores e falei, poxa, tem que olhar para isso. E na época da pandemia, a questão da reciclagem caiu muito, porque os catadores tiveram que parar. Aqui em Belo Horizonte mesmo, a coleta seletiva parou. E aí eu olhei e falei, gente, nós temos aqui uma oportunidade para encher o saco dos catadores, vamos assim dizer, encher o saco de resíduo para eles comercializarem. E foi daí que nasceu o É Lixo. De lá para cá muita coisa mudou, tomou um outro viés, veio uma Serra do Curral no meio do caminho, vieram outras ações.
mas nasceu com esse intuito Entendi. de difundir ciência, tecnologia e ajudar, com um projeto social de ajudar catadores a olhar para essa fração tão rica dos Legal. resíduos, os resíduos orgânicos. Legal demais. Ô, Felipe, e dentro da sua visão, né, assim, como que é a relação Belo Horizonte e o seu lixo? Assim, como que você entende, como que a gente funciona, se a gente tá no caminho certo, errado, como que tá isso, e até assim? um comparativo, né? Não sei, nacionalmente, internacionalmente, eu acho que talvez a gente esteja Tenha bem referências. atrasados, né? Mas assim, dentro desse cenário, como que a gente tá? Eu primeiro vou responder, depende. Depende o que a gente vai olhar, entendeu? Qual o local de Belo Horizonte, né? Qual o ator de BH nós estamos olhando. Belo Horizonte sempre foi protagonista na questão da gestão de resíduos. Nós somos uma das primeiras cidades do Brasil a ter coleta seletiva. Aí não sabia. Aí eu também não, olha. Nós tivemos um contrato com os catadores para colocar na mão dos catadores a coleta seletiva. Então, é o seguinte, temos um protagonismo, porém, a coisa não avança. Parece que tem uma cabeça de bode enterrada debaixo do resíduo que não deixa a coisa avançar. Pra vocês terem uma ideia, Belo Horizonte recicla 1,3% dos seus resíduos. De toda a massa de resíduo que BH gera. Vocês fazem ideia quanto que BH gera de resíduo por dia? Nossa, Quanto? não faz nem ideia. 2.900 toneladas. Nossa Isso Senhora. todos os dias. 1% só que é... 1% disso a gente recicla. 1% disso a gente recicla. E faz o que com o resto? Exporta para Sabará, para ser enterrado. E gasta 66,5 milhões por ano para enterrar. 14% do orçamento da SLU, da Superintendência de Limpeza Urbana, é gasto pagando o dono do aterro sanitário, onde a gente enterra o resíduo de Belo Horizonte. E é um material riquíssimo. Os resíduos, se bem tratados, né? Inclusive nós temos uma lei que é a Política Nacional de Resíduos, que ela dá o norte de como que a gente deve lidar com os resíduos no Brasil. E lá tem um artigo que fala que o resíduo, ele é um dos princípios dessa política, ele é um promotor da dignidade, do trabalho, do emprego, da renda. E aí nós estamos jogando tudo isso fora, porque nós estamos enterrando. Então a gente tem que começar a ter ações para efetivamente reciclar esses materiais. E o que a gente pode fazer? Olha, Belo Horizonte tem muita ação legal. As cooperativas que atuam aqui em BH, cooperativas e associações de catadores, e mesmo a atuação dos catadores avulsos, com aqueles catadores que não estão dentro das cooperativas, é muito legal. Eles trabalham muito, são muito dedicados. Porém, parece que tem algo que segura e que impede disso avançar. Para não ter mais políticas que incentivem isso. É tipo isso, tá falando? É porque é o seguinte, você tem um ambiente criado, por exemplo, Belo Horizonte tem um contrato para gestão de resíduos. E dentro desse contrato tem uma cláusula, que eu descobri isso há um ano atrás, mais ou menos. A gente estava trabalhando para ter uma lei que proibisse de enterrar o resíduo orgânico, esse resto de comida, que ele fosse virar adubo, né? Você produzia energia, produzia adubo com ele e tal. E aí, quando nós levamos essa lei para discutir com a Superintendência de Limpeza Urbana, falaram, não, mas isso vai dar problema no contrato. Aí eu fui pegar o contrato para ler. Tem uma cláusula nesse contrato que obriga a gente enterrar 100% dos nossos resíduos até 3.124 toneladas dia. E esse contrato vai até 2032. E se a gente fazer outra coisa com os resíduos, se a gente reciclá-los, nós vamos pagar multa pro dono do aterro sanitário. Gente, socorro, Nossa, Deus. gente. Esse é um contrato, foi assinado em 2008. Foi assinado em 2008, vale por 25 anos. Esse contrato já tinha que ser revisto. Entendeu? Porque não faz sentido. Aí eu fico olhando para os números, e aí você olha, 14% do orçamento da SLU vai parar na mão da empresa que cuida do aterro sanitário. É só um aterro? Um aterro. Ele atende 24 cidades da região metropolitana. Nossa Senhora. Só que quando foi feito, esse aterro estava começando, aí vieram com a justificativa de que para dar viabilidade econômica para o aterro, Belo Horizonte tinha que se comprometer a levar o resíduo para lá. Foi parte do arranjo econômico desenhado na época. Só que agora não faz mais sentido, o aterro já está de vento em polpa. E hoje você tem uma política nacional de resíduos que veio 2 anos depois, que ela é de 2010, que já falou que a última coisa que você tem que fazer com resíduo, ela tem uma hierarquia na gestão de resíduos, ou seja, uma ordem, o que você deve fazer com resíduo. E a última é enterrar. E aí você tem lá esse aterro que obriga a gente. Se a gente fizer qualquer outra coisa diferente disso, nós vamos pagar uma multa pro dono do aterro. Nossa, gente.
Muito louco, Mas aí, né? mas aí então... É muito louco. Gente, Mas a gente também seria. Mas aqui, aí, olha só, sabe quantos % da grana da SLU, do orçamento da SLU, vai para os catadores? Para o dono do aterro sanitário vai 14%. Aham. Para a SLU vai cerca de 0,4%. Ou seja, para reciclagem eu não ponho grana. Gente. Para enterrar e gerar problema, gerar gás de efeito estufa, Claro, gerar Pois é, mas aí chorume. deixa eu entender. Então, assim, se você falou que do lixo todo de BH, 1%, mais ou menos 1%, quantos por cento você falou? 1,3%, isso está em 2019. 1,3%, que é pouquíssimo. Nada. Esse lixo reciclado, como que ele chegou nos centros de reciclagem? Ó, não conta alto não, porque se o dono do aterro ouvir, ele pode meter um processo na prefeitura e a gente tem que pagar por isso. Entendi. Quando eu comentei, a gente teve uma reunião, tem um fórum, que é o Fórum Municipal Lixo e Cidadania, que é um fórum que você tem ele tanto a nível estadual quanto a nível municipal. E Belo Horizonte foi um dos primeiros fóruns municipais Lixo e Cidadania do Brasil. Acabou de completar 20 anos o Fórum Municipal Lixo e Cidadania de BH. Então, inclusive, teve aniversário do fórum e tudo mais. Quando eu descobri isso, eu levei no fórum essa questão do aterro. E meio que essa foi a resposta das pessoas da prefeitura que estavam lá, que é isso, olha, se a gente mexer, pode ter problema. Então, em tese, nós já estamos fazendo algo que não poderia, só que como é tão pouco... Esse 1,3 Como é tão pouco, Mano. isso nem... Calma, Felipe. Então aqui, Nossa. deixa eu só entender uma Pelo coisa. amor. Se isso que tô Deus. pensando... Certeza. Socorro, Deus. Nós Tô passando mal, eu Ô, tô passando Felipe, mal. Xará, lá na minha casa, eu faço a separação, né? Continue fazendo. Eu faço separação. Calma, mas aí como que eu sei que esse meu lixo tá indo pra parte de reciclagem? Então, ó, primeiro, eu só vou querer fazer um adendo aqui. Que até um dos bordões do lixo é o quê? Lixo não existe. Entendi. Desculpa. Empresa de cooperativas de Sim. catadores, eles não trabalham com lixo. Eles trabalham com material reciclável, com Sim, resíduos. Entendi. Lixo vai ter lá no aterro sanitário. Nós estamos enterrando, vai gerar problema, então é lixo. Mas o que acontece? Belo Horizonte tem coleta seletiva em 55 bairros. Sim, no meu bairro passa. São 55 bairros, que não dá pouco mais de 10%. BH tem quase 500 bairros, Exato, 487, é pouco. 10% aí. O caminhão que passa lá, você vai olhar, provavelmente ele é uma cor um pouquinho diferente, ele tem um adesivo desse tamanhozinho. Uma briga nossa, inclusive, era para que o caminhão fosse todo diferente, fosse grafitado, tivesse coleta seletiva. Que ele tivesse uma e tal. identificação clara. Claro. Já que já se usa o caminhão compactador, que é outra coisa que a gente não concorda, mas Belo Horizonte optou-se por usar o caminhão compactador mesmo para coleta seletiva, que é aquele caminhão que espreme o resíduo. tudo. Botou quem faz a coleta seletiva são as cooperativas. 6 associações e cooperativas. Nem a cor do uniforme do coletor de resíduos eles deixam ser diferente. Fica tudo igual. Eu acho que é para esconder do dono do aterro, sei lá para que é. Mas tinha que ser, Olha, tinha que estar em neon, sabe? Tinha que estar em... ter caixa de som. Sim. Falando, isso, esse resíduo claro. vai para a cooperativa, para você na sua casa continuar separando e se empolgar de separar mais. Sim. Porque senão acontece isso que você falou, pô, passa o caminhão, que é igualzinho, tá misturando tudo. Isso aqui não vai para o catador. Mas se no seu bairro passa, beleza. E ainda está acontecendo uma outra coisa em Belo Horizonte, que isso é no Brasil inteiro, mas Belo Horizonte está muito acentuado, talvez vocês já tenham reparado. No dia da coleta seletiva, antes, geralmente o caminhão vai passar, sei lá, 10 horas da manhã. 6 horas da manhã já começa a aparecer catador pra caramba e pegar os resíduos e tal. Você tem uma disputa pelo resíduo. Os catadores avulsos, esses que não estão dentro das cooperativas, eles passam antes pegando a coleta seletiva. Então, Belo Horizonte tem um ecossistema, pessoas dispostas a fazer a coleta seletiva Sim. avançar. Só que a gente precisa, urgentemente, que o poder público revise esse contrato. Sim. E comece a pôr recurso. Claro, é isso. É por isso que eu queria entender. E os moradores, eu tenho certeza que se você fizer um trabalho adequado, vão separar os resíduos. Nós temos tanta iniciativa legal em BH, tanta iniciativa voltada para a questão dos resíduos, seja de economia solidária, de pessoas que fazem obras de arte, reciclagem, tal coisas para uso com resíduo. Você tem o pessoal que trabalha com resíduo orgânico, que vai produzir alimento orgânico. Belo Horizonte é uma cidade de referência na agroecologia.
né? A gente podia ter um monte de horta orgânica Sem dúvida. espalhada pela cidade, produzindo alimento. E nessa mesma horta, você recebeu o resíduo para gerar composto ali, na horta. O resíduo mais barato de ser gerenciado é aquele que nunca foi gerado. Resíduo é um dos orçamentos mais caros de uma cidade. É muito caro gerenciar resíduo. E um dos pontos mais caros ainda dentro desse bolão de grana é o transporte. E aqui a gente não só transporta, a gente exporta. Sim. A gente manda para outra cidade. Nossa. Algo que poderia estar virando alimento orgânico produzido do lado da sua casa. É porque o fato de estar colocando em outra cidade, com certeza, paga um imposto. Então, Sim, ali em cima, né? Sabará deve estar falando assim, porra, gente, vocês estão trazendo o lixo de vocês pra cá, sério? Então vou pagar, vocês vão ter que pagar. A principal arrecadação de Sabará, o principal pagador de impostos de Sabará é o aterro sanitário. do aterro sanitário. É o aterro sanitário Socorro que Deus. recebe. Só que a gente não precisa ir para esse caminho. Você sabia dessa, Grenda? Grenda tá ali atrás, não tá sabendo nada disso. Nem a gente também. Né? Então é o seguinte, tem caminho e tem iniciativa. Nós ajudamos a fazer. Eu moro ali no Luxemburgo. E aí no Morro das Pedras, ali perto da Polícia Federal, descendo pro Grajaú ali, à sua direita, antes de chegar nos predinhos, tinha um terreno baldio ali, há muitos anos, com uma pedra lá no meio, deixava encher de lixo e tal. Junto com o pessoal de uma ONG muito legal que atua lá, que é a Flor do Cascalho, e o Tudo Nosso, não esqueci o nome agora da outra ONG lá, montou-se uma horta orgânica lá. Você tem que ver, aquele lote que antes era um ponto de descarte clandestino de resíduos, se transformou numa horta orgânica pujante que está gerando alimento para a galera. Estão começando a fazer compostagem ali. Maravilhoso. Sabe? E aí você vai comprar o seu alface, o seu tomate. Então eu estou entendendo que a gente tem a gente não o que o pessoal, o que a prefeitura define para essa parte de reaproveitamento, de reciclagem, é tipo ínfimo, e o que acontece, isso acontece de uma forma pontual com as cooperativas e com essas organizações não governamentais, é tipo isso? Não tem nada que legisla ali? Não, tem. Inclusive, por exemplo, é o que eu falei, Belo Horizonte tem um contrato com 6 empreendimentos, 6 cooperativas e associações, que paga para eles fazerem a coleta desse resíduo. Entendi. Porém, é muito incipiente. A quantidade de recurso destinado, o esforço, parece que é tipo uma maquiagem, para falar que assim, porque é obrigado a fazer, se você não fizer, o Ministério Público vem em cima, vai falar que você está descumprindo a Política Nacional de Resíduos. É aquela história para inglês ver, né? Para inglês ver. Sabe? Então, assim, e podia ser muito mais. E quando nós fomos lá debater, falou, olha, tem que ter uma lei. Porque o que aconteceu? Nós organizamos a primeira semana de resíduos orgânicos de Belo Horizonte. Fizemos um evento com um monte de gente, as cooperativas, todo mundo que trabalha nesse tema. E desse evento saiu essa proposta de lei que proíbe enterrar resíduo orgânico. Proíbe. E aí nós chamamos a SLU para bater um papo. Falou, olha, tá aqui o esboço do projeto de lei. Vocês topam apresentar? Se vier do executivo é muito melhor, porque aí não tem risco da Câmara alegar, visto de hoje, e falar, não, isso vai gerar custo. Então a prefeitura faz o estudo financeiro e tal e passa. A primeira reação foi essa, isso vai dar problema no contrato. Quando eu ouvi isso vai dar problema no contrato, isso tem martelou na minha cabeça. Eu falei, que contrato é esse? Aí que você foi olhar. Aí fui pesquisar, joguei na internet, achei o contrato, está disponível no site da prefeitura, qualquer um pode pegar esse contrato, depois quem quiser, me chama lá no Instagram que eu mando o contrato, mando o link da prefeitura, espero que a prefeitura não tire ele do ar. E aí fui começar a perceber que por que essa coisa não anda, mesmo com um ecossistema, mesmo com tanta gente, tanta ação. Disposta, né? Tanta gente disposta. Nós temos uma cooperativa que é a Copersol Leste. Fica ali na região do Taquaril, da Vilma. Dentro da cooperativa, eles fazem... o trabalho deles é muito lindo. E lá dentro eles fazem compostagem, que é esse tratamento do resíduo orgânico. Todas as cooperativas de BH, elas estão num nível muito legal. Umas um pouco melhor, outras com mais dificuldade, falta de grana e tal, mas todas fazendo um trabalho muito massa. E por que isso não anda, pô? Por que não se põe recurso nisso? Gera-se muito mais emprego você pôr o recurso público na coleta seletiva do que no aterro sanitário. Sim. Claro. Entendeu? O recurso ele se distribui para a população. Você faz coleta seletiva na sua casa, Virginia?
Eu separo lá. Você separa direitinho, será? Separo, sim. Pois é, Tem porque- 2 lixos e vou separando as coisas. Os orgânicos do... Não, é porque é isso que eu ia... Mas eu sempre fico assim, será que isso Se eu vai tô adianta falando- alguma coisa? Não, e será que eu tô fazendo Não, não, certo? E eu acho que tem uma questão maior também, que é a dificuldade de descobrir se o nosso bairro tem, né? Assim, quando eu tentei descobrir, né? Eu mudei pra onde eu moro atualmente, eu moro no Olegário Maciel. Aham. E aí fui na merda do site da prefeitura. Aí entrei no site da prefeitura e etc, etc. Porra, Lourdes tem. Aham. Beleza. E eu tentando descobrir. Não sabia se na minha casa tinha. Lourdes tem. O que é Lourdes? Não sei se eu sou Lourdes, se eu sou Santo Aham. Agostinho, se entra, se não entra, etc, etc. Ah, Entra em agora você contato. já tá na dúvida, né? Entra no contato. Entrei em contato, ninguém sabia me responder. Nossa. Eu só descobri no dia que eu parei o caminhão. Ah, não. Eu falei assim, Você olha, eu parou moro o em tal... caminhão? Parei o Ó. caminhão. Eu falei assim, eu moro ali. Se eu colocar, eu perguntei que dia que era terça-feira de manhã. E aí eu falei assim, passa na terça-feira de manhã. Eu falei assim, então ótimo. Se eu colocar naquele prédio ali, porque o cara, eu moro quase em frente a Santos Barreto, né? Que é aquela ruazinha que sobe pra rádio. E eu vi o caminhão entrando ali. E o meu prédio tá, tipo assim, 5 metros pra frente. Aham. E o medo do cara virar e não pegar a merda do lixo. Aí ele falou o quê? Pode E deixar. eu falei assim, pode deixar que nós vamos recolher. Aí eu tentando mobilizar o prédio inteiro, vamos coletar, vamos fazer tudo, entendeu? Mas, Porque isso é uma coisa educacional também, né? Porque que assim, educar. eu não lembro de eu mais nova da minha mãe separar, entendeu? Isso é uma coisa. Você lava os potinhos? Eu lavo sim. Lava, eu lavo lava. sim. sei lá, minha aham. mãe sempre ensinou a lavar. É. Eu lavo meia boca. Meia boca, eu jogo Não, água, é eu porque, posso- assim, porque, Felipe, eu tô perguntando isso pra Virgínia, eu acho que muita gente tá escutando a gente também, às vezes não sabe, porque a gente tá falando aqui de várias coisas, questões políticas, urbanas, que precisam ser Sim. feitas, incentivos, mudanças de contrato, mas assim, o que a pessoa pode fazer na casa dela pra Sim. ela não prejudicar, tipo assim, pra ela ajudar no rolê, É que ela entendeu? pelo menos não atrapalha. É isso. É Porque isso. o tanto de lixo que a gente gera, né, já é é sem isso. noção. O tanto de embalagem, porque assim... Não é lixo, né? Eu entendi agora. Agora já, Depende do que já você faz acontece. com ele. Exato. É porque assim, porque eu vejo que a gente faz de uma forma muito... Por exemplo, lá no meu prédio tem quatro Lixeiras coloridas. 4 lixeiras coloridas. Só que o respeito das lixeiras, ela não acontece da mesma forma, assim, né? Às vezes o vidro tá dentro do plástico, o plástico tá dentro do metal. Ou seja, as pessoas não sabem ler também. Só que assim, Além. eu Só que não... o caminhão mistura tudo, mas o só caminhão que- mistura tudo. Ah, Aí tem um entendi. parênteses bem legal aí. Mas antes, pegando o gancho que sim. você falou, e se a prefeitura não te orientou, eu fico muito chateado. Porque é o seguinte, Belo Horizonte tem um sistema de geoprocessamento, de mapa, muito legal. Tem um site chamado BHMap. É um site da já vi. Prodabel, Sim. da própria prefeitura, que ele tem diversas informações sobre a cidade, todas georreferenciadas Vários no filtros, mapa. né? Vários E filtros. tem um filtro lá que é o da coleta seletiva. Ah, não E sabia. aí você põe, ele mostra a rua, aí tá lá. Que horas que passa, se é de manhã ou de tarde, qual o dia, qual a cooperativa que recebe o seu resíduo. Por exemplo, na minha casa vai para Asmari. A cooperativa que passa na minha não casa sabia. é a que Asmari. legal. Um abraço para Dona Maria, para Dona Tereza. Então é o seguinte, você tem essa informação e a prefeitura sabe disso, tá lá. Se eles não te derem essa É porque informação... você ligou no BH Resolve, né? É, Mas claro. eles têm que saber, ué. mas é obrigado Não, a mas saber. lá- BH Map, como que é? Se Eu você já vi. digitar BHMap, Aparece, eu já vi aparece, mesmo. é o primeiro link que aparece. Você vai lá dando no zoom assim no mapa, Isso, né? E Eu aí já tem lembro. várias informações. Camadas ali. Tem inclusive as URPVs, que são as unidades de recebimento de pequenos volumes. Ou seja, você fez uma obra na sua casa, você está cheio de entulho, você não sabe o que vai fazer com aquilo, você vai entregar nesse local que vai ser reciclado. Ai, gente, pelo amor de Deus, Olha. ninguém Entendeu? sabe isso. Você pode entregar até 1 metro cúbico, tipo uma Gente, caçamba vai de dar o carro. link no episódio, tá? Vai. Vai dar o link, já tá falando que é É. obrigação, Sabe, sabe? tem muita coisa legal lá, sabe? Assim, tudo que é de serviço público pela prefeitura de Belo Horizonte. Eu você acho que eu encontra já lá. usei esse mapa, foi pra alguma coisa. Na época que eu trabalhava em escritório de arquitetura, eu acho que foi pra alguma coisa. Eu não sei se foi curva de nível, eu não sei o que era. Era alguma informação. Eu lembro que tinha camadas e camadas de Tem coisa. tudo, plano diretor, se você quer saber em qual área do plano diretor você tá. Isso, acho que foi drenagem. Onde tem zoneamento. nascente na cidade, lá tem um mapeamento de nascente, BH, é cheio de nascente pela cidade. Então, assim, você tem muita informação legal. Então, beleza. Então, quem quiser saber, tem como. Aí, a coleta seletiva.
tem que ser simples, vocês concordam? Aham. Tem uma cidade do Japão aí que eu já ouvi dizer que separa em 50 coisas. E depois eu vou fazer esse parênteses. Imagina você chegar num local, tem aquele tanto de cor. E faz esse exercício. Abre e olha. Vai estar sempre misturado. Coleta seletiva é em 3 frações. É o que a gente já faz na nossa casa. Que é o quê? As embalagens, que são os recicláveis, secos. Mas embalagem, já falaram que isopor não é reciclado. É sim. É o seguinte. Tem coisa que é cara, né? Eu já ouvi falar isso, por exemplo. Saquinho de chips. Não é que não é reciclável, mas é tão caro pra reciclar aquela merda que não se recicla. É porque tem duas coisas. Tem se o item é ou não reciclável e se ele tem reciclabilidade. Um item, na maioria das vezes, todo plástico praticamente é reciclável, mas a grande maioria dos plásticos não tem reciclabilidade, ou seja, não tem quem compra aquele caro, material. Porque é caro, né? Você não tem... depende. Aí eu volto no depende. Não é caro. É porque quem tem que pagar para fomentar essa reciclagem não paga. Se você ganha grana, muita grana, por um produto no mercado, vamos pegar aquela embalagem do salgadinho. Sabe aquela embalagem de plástico que por dentro é prateado? Essa aqui é de salgadinhos. Né? Salgadinho de café. Biscoito. De 1 milhão de coisas. Aquele é um plástico chama BOPP. Esse BOPP, ele é reciclável. Porém, ele não tem reciclabilidade nenhuma. É muito difícil você conseguir vender. Isso vai chegar na cooperativa, provavelmente vai embora para o aterro. Quem que tinha que bancar a reciclagem disso? É nós, com o imposto que a gente paga? Claro que não, a empresa. Ué. Exato. Óbvio. Inclusive, a Política Nacional de Resíduos obriga isso, que é a tal da logística reversa. Só que não se cobra. E como não se cobra, não se faz, e se aceita que eles continuem inundando o mercado com essa embalagem. Se eles não bancam a reciclagem, eles tinham que ser proibidos de usar aquele tipo. As embalagens, tipo assim, isso está na lei, sabe? Isso a Política Nacional de Resíduos meio que estabelece tudo isso, só que não sai do papel. Então é o seguinte, se você vai pôr essa embalagem, você tem que tirar essa embalagem. Sim. Né? Aí você tem as empresas, muitas delas fazem. A Tetra Pak, né? Pode falar nome de coisa? Pode. A Tetra Pak tinha um problema sério. Não se reciclava a Tetra Pak. A Tetra Pak foi lá e fez um programa com as cooperativas, desenvolveu uma empresa que faz a reciclagem. Você faz telha, você faz um bocado de coisa. Você faz tipo que ele tem que usar em obra, tapume, de madeira. Só que você faz... Fica tipo um compensado. Um compensado de Tetra Pak. E a Tetra Pak ajudou a desenvolver, a dar escala para isso, sabe? Então, todas as empresas que ganham grana pondo embalagens no mercado têm que se responsabilizar, está na lei, para tirar aquilo. Claro. 9% do plástico do mundo é reciclado, o resto vai parar no oceano. Socorro. Mas aí, Felipe, você fala... tartaruga. E aí, então, o correto são 3 tipos de lixo? Por que 3? Porque é para simplificar a vida. Você tem um de banheiro, que é o rejeito. É o que vai parar lá na aterro sanitário, que o dono da aterra vai ganhar dinheiro para enterrar. Mas o de banheiro que você fala vamos deixar papel higiênico, absorvente. Papel higiênico ainda tem uma polêmica. Cotonete. Algodão, absorvente, fralda de menino, esse tipo de coisa. As embalagens, não. Então, aí tem um ponto. É melhor tubo de pasta de dente, por exemplo. Não, aí vai... O ideal é a gente pôr tudo isso no reciclável. Por quê? Porque se você começar, olha, hoje isso aqui não tem mercado, então você põe lá no rejeito. Mas amanhã passa a ter, aí eu vou ter que informar todo mundo que tem que mudar. Não. Então tudo que é embalagem, que é reciclável em tese, vai nesse lixo grande, nesse reservatório maior que fica ali fora na área de serviço e que tal. Ocupa muito espaço. Que é o de embalagens. É o de embalagens. Aí você vai ter um na pia da cozinha ali que é o orgânico. Sim. Que aqui em BH, a prefeitura não recicla. Até se você quiser contratar um serviço de compostagem, tem diversas empresas e coletivos que prestam esse serviço aqui em BH. Por exemplo, faz um trabalho maravilhoso. O Gui e o Felipe, um beijo, um abraço para os dois. Gui e Felipe, igual. Exatamente, é Luiz Felipe lá. Então você tem empresa, mas BH tinha que fazer isso, né? A prefeitura. Então, mas aí você tem o orgânico, você tem essas embalagens e tem um rejeito que é o de banheiro. Em tese, era só o de banheiro para estar indo. E ainda você tem a questão do papel higiênico, que em tese, o correto do papel higiênico nem seria colocar na lixeira, seria dar descarga.
Mas o pessoal reclama que entope, às vezes a tubulação. Então, você tem esse problema e tal, né? Assim, tem casas que não aguentam, mas o ideal seria isso. Porque ainda mais Belo Horizonte, nós temos estação de tratamento de esgoto, né? O nosso esgoto, ele vai... Seria menos um lixo, ou menos um resíduo. Ele tá sendo disposto num local que ele vai ser processado, tratado e tal. Aí não, por exemplo, 3 lixos. Então, 3. Embalagem, o orgânico lá que a gente coloca nossas frutas, resto de carne, etc. E o resíduo de banheiro. E você tem um outro que é o perigoso. O perigoso são os que... de contaminação, agulha. Não, por exemplo, pilha. Eletroeletrônico. Tá. É isso aí, a gente... lâmpada. Isso eu não jogo no lixo. A gente não joga. Esse é o perigoso. Eu fico acumulando lá em casa Eu até fico também. Isso. Mas uma vez eu vou contar, eu joguei. Não, mas tem uns lugares. Mas é sempre quando você precisa, você não acha. É verdade. Onde é o lugar? Aí você vai naquele Não, supermercado eu já que é vi o que óleo de alguns cozinha. lugares tem, por exemplo, acho que no supermercado EPA, outro dia eu vejo, mas aí outro dia eu descobri, tem um pessoal daqui de BH que recolhe lixo eletrônico, por exemplo, celular velho, teclado, eu tô com um teclado velho. Não, e eles recolhem, é só ligar que eles bolsam de tem graça. vários. Isso a gente vai ter que colocar. Aí depois a gente vai pegar essa listagem todo conceito pra gente colocar, pra gente ajudar. Eu tinha visto uma vez que eu fiquei encantado, assim, né, que o negócio que a Alemanha fez, que eu achei muito legal, que eles têm a máquina de devolução, né? Então, isso é muito incrível. Assim. Devolução do Como quê? assim? Sua garrafa devolução? PET. Você comprou seu refrigerante. Você devolve na máquina e a máquina contabiliza assim, 10 cents. E você pode gastar comprando mas no outro super nosso aqui da Afonso Pena tem de mas- vidro, você já viu? São Da todos Heineken. vidros. Porque aí ficou patrocinado para um específico. Não, mas eu achei fantástico. É fantástico. Você sabia isso é dessa? legal. Não sabia. Tem também no Super Nosso de Lourdes, também tem. Só Você que ganha aquela desconto na cerveja? menorzinha. Você entra, Você tem uma leva. máquina, você só pode Ela colocar, acho que contabiliza. casco de cerveja da Heineken, porque eu acho que deve ser. Aí você vai colocando, e aí eu acho que a menina tinha me falado, só que eu esqueci. A cada X garrafa, você ganha X centavos. Ah, E legal. aí vai sair um ticket que você vai usar de isso, cupom muito de... legal. de- Não, de- tá começando. Acho que tem projetos começando, né? A gente tá lento, mas a gente tá... Tem. Não, Vamos lá. é isso. E Belo Horizonte tem muita iniciativa legal. Agora, esse esquema que tem na Europa, né, de você... Porque o que acontece? Você compra a embalagem. Lá, inclusive, em boates acontece isso. Entendeu? Em boates você recebe uma fichinha. E aí, na hora que você vai embora, você devolve a fichinha, e aí aquilo gera um crédito que vai bater na sua conta, que foi das embalagens, porque ele te entregou a embalagem com a fichinha. Se você entrega a embalagem no lugar certo, você recebe aquilo de volta. Mesma coisa no supermercado. Na Europa é muito comum você ver pessoas de mais baixa renda com um carrinho de supermercado, lotar de garrafa, catando garrafa, tanto de plástico quanto de vidro, para levar no supermercado e trocar. Isso é para você ajudar a fomentar essa reciclagem. Isso tinha que ter aqui, concordo, é lindo. E se você está voltando, porque você tem um serviço aí. Se você consegue remunerar o cidadão pelo serviço que ele está fazendo, você vai fomentar. É o tal do ganha-ganha. Ali é um serviço. Eu estou fazendo um serviço de separação, de devolver no local adequado e tal, limpo, do jeito certo. Eu vou ser remunerado por isso. E hoje já tem, inclusive, algumas empresas que também estão fazendo isso. São uns pontos de entrega. Eu tô lembrando, você tá falando isso aí, eu tô lembrando a menina que faz faxina lá em casa, ela já tinha falado assim, Felipe, guarda pra mim as latinhas suas, porque eu levo numa cooperativa lá perto de casa e eu troco por um pente de ovo, uns trem assim, sabe assim? Eu achei fantástico, assim, que ela tem esse conhecimento, porque eu desconheço, disso, de um resíduo que você gera ali, gerar alguma outra coisa, vai gerar uma renda ali que vai sobrar alguma coisa ali de retorno pra você de alguma forma, né? O Brasil é campeão mundial de reciclagem de latinha de alumínio. Sabe quanto tempo leva aquela latinha que você pegou, consumiu e descartou para ela estar na gôndola do supermercado de novo? Sabe qual é o ciclo desse resíduo? 60 dias. Nossa. Em 60 Chocada. dias. E a latinha é tão mágico que ela você pode pôr onde você quiser. Não precisa nem pôr ela dentro da lixeirinha, não. Põe ela em cima. Deixa ela em cima, deixa num ponto alto que a pessoa vai passar e vai pegar. Fica até mais fácil para ela pegar. O pessoal pega mesmo. Pega É mesmo. 60 dias. Chocada. Entre a compra e ela voltar, né? Numa latinha nova, foi reciclada, foi derretida e tal. São 60 dias. Por quê? Porque o brasileiro adora a educação ambiental, cuidar do planeta, somos todos capitães do planeta? Não. É porque nós temos uma população pobre, de baixa renda, que conseguiu usar a latinha para ganhar grana. Na época da pandemia, o quilo de alumínio chegou a R$ 9,00 o quilo. Hoje, em média, R$4,50, R$5,00.
E é um resíduo muito disponível. Então é o seguinte, você teve esse momento. O vidro já é o oposto. O vidro é um resíduo, do ponto de vista de reciclagem, ele é perfeito. Ele não perde qualidade. A latinha de alumínio, ela perde um pouquinho de qualidade. Você, inclusive, tem que pôr alumínio novo para manter. O vidro, ele é perfeito. Ele é reciclagem infinita. Você consegue por quantas vezes você quiser. No máximo, vai mudar a cor. Só que é pesado, é difícil de transportar, machuca, o preço é muito baixo, porque é mais barato você fazer um vidro novo do que reciclar o antigo. E aí a gente não recicla praticamente nada. Agora está até melhorando. O isopor... que você falou. Realmente o isopor não fazia nada, não se reciclava. Mas a gente, com o movimento, com as cooperativas e tal, conseguimos viabilizar a reciclagem do isopor em BH em algumas cidades do entorno. Você tem uma empresa no sul do Brasil que eles têm um contrato com a cooperativa, que eles dão uma máquina, aí você pega e coloca dentro dessa máquina o isopor. Porque o isopor, ele é arra, na verdade. Quase 90% ali é arra, né? O material mesmo é muito se você compactar, vai... Ele não compacta, ele esquenta e espreme. Aí sai um macarrãozinho. Esse macarrão, eles mandam lá para o sul do Brasil para fazer rodapé. Rodapé de casa. Isso. E também conseguiram, inclusive, aquele outro de bandejinha. Porque são dois isopores diferentes, né? Tem o isopor que vem os eletrodomésticos. Poliestireno, né? Que chama, que é o bom, que é esse da embalagem. E tem o ruim, que é aquele da marmita. Entendi. Só que eles reciclam os dois. Inclusive, por exemplo, tem uma empresa em Santa Luzia que ela está comprando o isopor das cooperativas, só que é esse isopor bom, né? Lá eles fazem placas de câmara frigorífica. Com o isopor reciclado. É muito legal. Eu estive lá no processo, é maravilhoso. Você tem que ver os isoporzão gigante assim, feito do isopor reciclado. Então, recicla. Legal. Só que precisa de arranjo. Você precisa de ter... tanto incentivo, investimento. Sim, né? Se tiver, vai acontecer, tem mercado para isso. E aí, Felipe, assim, então, assim, só voltando da história, só porque eu acho que não ficou claro para mim. 3 lixos, aí eu vou pegar esses 3 lixos, um deles só que vai ser a coleta seletiva, se tiver a coleta seletiva no meu bairro. Caso contrário, vai tudo num lixo só. Mas a gente separa do mesmo jeito. Separa do mesmo jeito, porque nós estamos aqui criando consciência. Pode ser que tem um catador que pega ou quem não tem coleta seletiva tem como chamar alguém para buscar. É isso que eu ia falar. Temos algumas opções. Temos um aplicativo maravilhoso, que é uma galera que faz um trabalho com os catadores fantástico. É um camarada que chama Mundano e o pessoal do Pimp My Carroça. E o app chama Cataqui, com K. CATAKI. É tipo o Tinder da reciclagem. Sério? Ele vai te ligar no catador que está mais perto de você e pode ir lá na sua casa coletar os resíduos. Gente, maravilhoso isso. Só que tem que ter um pouco de bom senso do nosso lado, porque muitas vezes só o resíduo não vai pagar a conta. Aí ou você arruma uma quantidade maior, ou conversa no prédio, fala, gente, vamos todo mundo que eu vou combinar com o catador e tal. Você pode levar numa cooperativa. Hoje tem muito catador avulso. Catadores que não são cooperados. Provavelmente na rua de vocês tem algum que está sempre passando lá. Você pode tentar articular com ele. Falou, vou separar aqui, passa uma vez por semana aqui para pegar comigo e tal. É uma possibilidade. Isso não tinha que ser obrigação nossa, mas muitas vezes acaba sendo que a gente não tem a infraestrutura. Mas caminhos para isso tem. Então é importante, separa os 3, independente de ter ou não. 2, aí um teoricamente vai pro lixo, que é o do banheiro, que aí seria o lixo mesmo, que é o descarte total, que esse talvez seria o do aterro. É só esse pouquinho que vai pro aterro. Só esse pouquinho vai pro aterro. É só do seu xixi, do seu cocô e de outras cositas mais. Higiene pessoal, praticamente. O orgânico, o que a gente faz com o orgânico? Bom, cada um na sua casa. Eu tenho a minha composteira lá, meu minhocário lotado de minhoquinhas. Guilherme já teve composteira na casa dele e deu infestação de barata. Não, de barata ou de lá? De barata? Não, rolou uns baratas. Ai, meu Mas Deus. o negócio todo, o que acontece? Não, Socorro. até aí, ok, rolou um desequilíbrio. Não. Rolou um desequilíbrio, eu já entendi. Entendi. Mas o maior problema é, tipo assim, o apartamento não tinha onde eu pôr a composteira.
E foi um sofrimento pra mim, assim. Porque eu falei assim, gente, eu não tinha onde pôr. Claro, né? O apartamento não foi projetado pra ter um espaço destinado a isso. Eu tentei depois. Então rolou isso. E aí tinha uma menina que fazia faxina na minha casa. E quando eu fui viajar, ela falou assim, eu não venho na sua casa. As baratas vão me pegar e vão me carregar. Porque ela diz... Eu não acredito, tá? Eu não acredito. Mas diz ela que ela trabalhava numa casa, que a mulher tinha composteira, eles viajaram, como não teve comida, as minhocas fugiram todas atrás de comida, elas começaram a sair da composteira, que na hora que ela entrou na casa, tava com as minhocas tudo no chão. Mentira. Aí ela tinha pânico de minhoca, Filme de terror. de medo. Coitada. Ou seja, ela botou medo em mim? Não, na Ju, minha esposa, e ficou horrorizada. Hoje já tá tendo barata, porque nós vamos chegar aqui um dia a porta do trem comeu todo. Olha, Socorro. O que a gente faz? Não, então, primeiro... Não, isso não você teve um problema, essa pessoa teve um problema, mas funciona muito bem. Eu tenho compostagem há quase 10 anos que eu faço compostagem, já tive alguns problemas, já tive infestação de lava, já aconteceu das minhocas fugirem, elas podem fugir por N motivos, por exemplo, chuva. Chuva pode fazer elas fugir se você estiver num lugar que cai água nelas. Mas se você aprende a lidar, inclusive, para mim, compostagem tinha que ser ensinado na escola. As melhores cidades do Brasil, em termos de gestão de resíduos, todas tem um programa muito legal de compostagem nas escolas. Tem um pessoal lá de Lages, em Santa Catarina, que eles enterram... Do nosso resíduo, metade é resíduo orgânico, certo? Uhum. Lá em Lages, o resíduo que eles enterram tem só 20% de orgânico. Todo o resto, eles conseguiram segurar dentro das casas, ou das praças, ou da onde tem compostagem. Porque lá é o que a gente chama no conceito de compostagem capilarizada. É você disseminar pequenas unidades de compostagem que você consegue escoar o seu resíduo para lá. Nem todo mundo... A Espanha foi muito bem no esquema de composteira. A Espanha fez um trabalho de distribuição de composteira gigantesco, funcionou super bem. São Paulo tentou, teve o Composta São Paulo, distribuíram quase 4.000 composteiras. Você teve vários iniciativas que funcionaram. Só que você tem que ter alternativas para pessoas que, por exemplo, na casa não cabe. Não cabe, o que eu não quero, ou não tem a mínima vontade de fazer isso. Não tem problema. A gente tinha que ter pontos para entregar. Infelizmente, nós não temos. Algumas hortas comunitárias de BH têm isso. Temos os serviços, né? Que aí tem umas salas, tem o Pedro do Reciclo Esplanada, tem o Núcleo de Mas uma sala eles não atende pessoa física, não. Então, eles tiveram... Porque acho que não faz sentido a pessoa ficar catando... Não, mas eles tentaram criar uma ideia faziam... de um lugar, entendeu? Por exemplo, o Couve-Flor, por exemplo, que usa uma sala. Por exemplo, se ele quisesse, por exemplo, ser um ponto de coleta, não tinha isso, podia. Tanto é quando eu indiquei uma sala pro Felipe, foi assim. Sim. Porque eu falei assim, nossa, eu queria levar o meu lixo orgânico, acabou não tendo, hoje eu tenho um triturador na pia e eu tenho vergonha de falar sobre isso. Mas... eu tenho... Ok? Assim, é bem polêmico. Tem gente que fala que não tem problema, tem gente que fala que é um problema demais. Ou seja, eu trituro tudo. Não, mas é o seguinte, se a gente pusesse um monte de gente fazendo isso, eu tenho minhas dúvidas se a Copasa vai dar conta de suportar essa quantidade de material que vai chegar. Mas como não é uma coisa disseminada, que o Brasil não tem problema. E em Belo Horizonte, a grande maioria dos nossos resíduos, provavelmente a sua casa está ligada na rede coletora de esgoto. Então você não vai jogar isso no Arrudas, ou sei lá em qual córrego você está. Então isso vai lá para a estação de tratamento, vai virar biogás, vai virar e tal. Não vai ter muito problema não. Se a gente tiver um monte de gente fazendo isso, aí você tem que repensar a estrutura de tratamento de esgoto para dar conta. Mas umas salas, eles antes coletavam, de casa em casa, só que isso é o ponto mais caro da logística do sistema, e aí eles acabaram optando por uma questão financeira da empresa e tal, de, não, nós vamos trabalhar mais com grandes geradores e com pontos de coleta. Então ele tem alguns pontos de coleta e tal. A gente tinha que ter ações em Belo Horizonte para quê? Ou ter pontos de entrega. Essa questão de pontos de entrega, por exemplo, a França. A França lotou de composteiras comunitárias. Você tem o equipamento, é tipo uma caixa que fica lá no parque, aí você chega com o seu resíduo, coloca lá dentro, joga a serragenzinha por cima e vai embora. Ela lotou a cidade disso. Nova York está fazendo isso. Você tem vários locais que estão indo para isso. Entendi. A gente poderia ter compostagem descentralizada em BH. Nós brigamos muito com a SLU para tentar caminhar nisso. A SLU parece que eles têm medo de pôr compostagem nos parques. Pô, gente, tem certeza que vai dar certo, que vai ser bem recebido.
Então é o seguinte, hoje a opção que você tem ou você vai compostar na sua casa, eu moro em apartamento, tem compostagem, faço lá, já tive alguns problemas, funciona super bem, recomendo que todo mundo faça e penso que tinha que ser ensinado isso na escola. Eu vou ter lá em casa, eu vou olhar. Você tranquilo. Lá em casa cabe, Não, né? se você tem casa, aí é muito de boa. É apartamento, mas tem um espaço. Não, tente fazer, só que é o seguinte, estude um pouquinho, porque aquilo ali são seres vivos. Geralmente, se as minhocas estão fugindo, é que a casa não tá legal. Não, eu tinha equilíbrio, eu catava folha na rua, ele não tinha folha suficiente. Eu falei, gente, precisa de folha seca. Aí eu ia pra próxima assembleia tacar folha. Mas por quê? Você tem que fazer camadas? Pra fazer nas camadas e ter o equilíbrio. A compostagem, ela tem uma receita. Você mistura resíduo com matéria seca, que são folhas, serragem, papelão. Aquele negócio do papel higiênico, por exemplo, o meinho dá pra usar. Dá. Só que aquilo não é suficiente. É muito pouco. Então não, eu mas usava caixa aquilo. de papelão. Desde que você pega a parte sem tinta. Porque se você vai usar aquele composto depois, e aí você pega a parte você vai com tinta... intoxicar as minhocas. Não é nem as minhocas, é o seu. Na hora que você vai pegar o chorume que sai... Não, chorume não, mas assim, chorume, biofertilizante. Né? É biofertilizante. Eu não gosto de usar chorume, não. Até porque não sai com esse cheiro. E aí que você tem aquilo, você vai tocar na horta, nas suas plantas de casa. Aquilo é maravilhoso. Agora você vai tacar chumbo, que é a tinta da caixa. Entendi. Chorume é o que tem lá em Sabará, na terra sanitária. Desculpa, na sua casa é biofertilizante, é bom. Não, e é maravilhoso você tem que Mas é um trombolho? Que tamanho que é lá da sua casa? O que você fez com a sua? Eu doei. A minha casa são três caixas, mas deve ser mais ou menos desse tamanho cada caixa aqui, assim, ó. Sei lá, tem uns É tipo aquela caixa de Ceasa. Três, uma em cima da outra. E a minha, ela, assim, eu tiro o composto 2, 3 vezes ao ano. Tem empresas que já vendem pronta, então as pessoas podem comprar, isso é legal de falar também. Tem gente que faz com balde, o meu era de balde, tipo aqueles balde de alimento que tem a vedação em cima, porque veda bem. Então, assim, também rola. O balde não funciona tão bem, tá? A caixa é melhor. Não, ela funciona. Mas ela é muito apertadinha e esquenta. Entendi. E para as minhocas, pensando agora no bem-estar animal das minhocas, não é o adequado. Elas vão fugir. Então e o negócio fede? Não eu tô perguntando, tô fazendo pergunta que você, dona de casa, aí vai perguntar. Não dá nenhum cheiro. Dá cheiro. Eu vou falar até o que Aí eu volto lá atrás. Depende. Se você não cuidar bem, se você tacar um monte de coisa lá, aquilo ali é uma receita de bolo. A quantidade que você vai pôr de resto de comida para a quantidade de matéria seca... não dava. Então, nessa caseira, o ideal é que não. Por quê? Porque ela é como se fosse uma coisa mais difícil de ser digerida. Entendi. Então, ela vai também, mas a tendência de você ter problemas aumenta. Coisas que são mais bem digeríveis, e aí você pensar, o que é fácil? É aquilo que você come e tá de boa. Aquilo que você digere rápido. É o que dá mais problema na composteira, porque ela é um ser vivo. Né? Leite. Leite não dá intolerância à lactose na gente, também dá intolerância na composteira. Aí depois pega e coloca na planta. Mas como que vai? Não, é porque tem níveis, né? Aí você pega ela tem nível, ela vai descendo. Aí no final já é filtrado. Você sabe qual que é a chance de Virgínia ter uma composteira em casa, Não, mas às vezes ela consegue convencer, por exemplo, que o prédio tenha. É o que eu tentei no meu quando eu fui síndico, mas ninguém quis. Eu queria que o prédio tivesse. Mas aí como que você gera isso? Porque se as pessoas não tivessem num apartamento. Tem que ter alguém engajado. Alguém tem que ficar. Você tem que ter uma pessoa que vai cuidar. Vai ter que ter um zelador ou um combinado no prédio e tal. Tem alguns prédios, em São Paulo isso está avançando muito, porque você começa, por exemplo, em São Paulo você tem a obrigação de grandes condomínios gerenciar os seus resíduos. Eu tentei fazer uma horta no prédio, mas morreu tudo, morreu. Não, o meu não deixaram. Não deixaram. Mas o prédio da Virgínia é maravilhoso. Não vamos entrar em assunto Não vamos entrar em assunto do prédio, porque eu tô num beola no meu prédio. Mas assim, a Virgínia, o prédio dela, o pessoal é mais engajado, assim, eles trazem umas ideias e o pessoal topa. Pois é, só fazer uma coisa, porque eu queria fazer uma pergunta. Não é por causa do tempo que a gente tem, mas a primeira coisa é só um exemplo que eu queria dar, que eu tinha visto. Tem um site nos Estados Unidos que faz financiamento coletivo, né? Mas tem uns projetos tecnológicos que são muito legais. E eu adorava acompanhar esse site e tal. E tem um cara que criou isso, agora a gente já consegue vender, que você compra uma caixinha, joga tudo lá dentro, aquilo fica ali dentro, de repente sai um pó e você joga na terra. Maravilhoso. Mas a gente ainda não pode ter, não é mesmo? Não pode. Você sabe quem que tem... Você sabe quem que tem isso aqui em Belo Horizonte? O Bega Shop.
No BH Shop tem uma máquina dessa, só que de maior porte. Claro, maravilhoso, né? mano. Eles têm. Mas sim, hoje você já vende, já tem essas máquinas para comprar da China, vem e tal. Ainda não é muito popular. Eles chamam de composteira? É composteira elétrica, mas na verdade não é compostagem. O que eles fazem ali é secar o material. Ele meio que seca aquele material e aí vai reduzir o volume, vai virar um pó. Ele seca, vira um pó. E muito rápido. Em 24 horas o negócio tá pronto. Funciona muito bem. Não, e é lindo, porque é super moderninho. Adoro. Vou deixar na minha que eu gosto, pia, gente. É isso, eu assumo. É. Mas assim, a pergunta que eu ia falar, assim, até pra gente ajudar as pessoas que estão em casa e querem contribuir de alguma forma, assim. O que mais a gente pode fazer, inclusive na escolha das coisas que a gente compra, para contribuir com esse lixo, com esse resíduo, já que a gente sabe que tem um problema aí, né, um contrato que é problemático. Nossa, a gente eu tô chocado que eu também tô chocada. É surreal. É chocante mesmo. Então, assim, como que a gente pode fazer, né? Porque muitas vezes eu vejo lá fora, eu adoro essa referência e não consigo questionar, já me falaram que é por causa da Anvisa não libera, etc. Por que a gente não leva o nosso próprio galão e compra sabão para lavar roupa, né? Você podia ir lá comprar, pronto, e não usar, comprar todo dia um novo. Mas assim, isso não existe ainda, a gente não tem política para isso. Mas como que a gente pode contribuir? Porque eu tenho um amigo que... Alguém me contou alguma vez? Você não vai render, você não vai render. Não, tô com medo de falar besteira. E aí que ele falou assim, porque é alguns cuidados que a gente tem que ter. Quando a gente compra uma cerveja de casco, por exemplo, ou seja, a gente tem uma garrafa que é retornável, ela é maravilhosa porque ela retorna para a indústria rápido, uma questão que tem um vidro que é caro. Então ela retorna rápido e reutilizada. No caso da long neck, isso não acontece, por causa do sistema de lavagem que tem para reutilizar aquilo, ela não acontece, ou seja, é descartada e depende da reciclagem, etc. Então, assim, que tipo de escolha a gente deve fazer? A gente tem que beber a cerveja em lata? Ou a gente vai comprar a cerveja retornável? Ele não vai responder isso. Não, um tipo de coisa. É, eu acho que a às gente vezes é uma preocupado diferença com pequena Sim. que a gente pode fazer Uma escolha e que pode inteligente. ajudar muito. Uma escolha inteligente. Porque eu tive uma época muito louca disso, porque eu amo esse assunto, tá? Eu amo lixo, sou viciado em orgânicos, eu sou meio pirado nesse rolê todo, tudo biodegradável e tal. E aí uma vez eu entrei nessa, falei, não, então tudo latinha, porque eu sei, 90% do nosso alumínio é reciclado, maravilhoso, etc. Mas aí minha nutricionista falou que não era, porque o alumínio contaminava a gente. Ok. E aí que eu queria saber de você isso. Como que a gente pode fazer para ajudar e, por mais seja pequeno, pode fazer uma grande diferença. Né? Primeira coisa, embalagens plásticas. Você olha, aí lá atrás tem um símbolozinho da reciclagem, não tem? No meio daquele símbolo tem um númerozinho. Quando tiver número 7, evite. Porque a chance do plástico, que o número é 7, não ser reciclado, por mais que seja reciclável, é alta. Entendi. Então, se tem o número 7, evita. Legal. Se possível. Outra coisa, latinha ou vidro? Sim, eu dou preferência à latinha, porque sim, para o catador é melhor, ele ganha mais. Até hoje está começando, ainda tem já umas ações, que é o que chama de um... Você tem o... Eu esqueci, é um crédito de logística reversa pago pelo governo do estado para as cooperativas, que ele financia muito essa reciclagem do vidro. BH recicla bem vidro e tal, então aqui nem é tanto problema. Mas, por exemplo, no carnaval, vamos pensar nesses eventos, o ideal é evitar vidro ao máximo, por 2 motivos. Um, por segurança, outro porque para reciclar é muito mais fácil. Até o carnaval desse ano teve essa campanha, né? Teve. Sim. Os ambulantes não vendem. E espero que o próximo seja isso mais forte ainda. Então, PET sim. não, né? PET. Então, PET é uma embalagem que hoje tem alta reciclabilidade. Hoje, as cooperativas ganham... O principal recurso que entra numa cooperativa hoje é plástico e papel e papelão. Plástico, grande maior parte pelos PETs. Pelo PET. Então, hoje, PET é muito bem reciclado. Então, não tem tanto problema, apesar de que você precisa de um volume muito maior. Se você está querendo ajudar o catador, você vai escolher PET ou latinha? É latinha. Vai na latinha que é melhor. Tá? Parece até lobby da indústria de lata, mas nesse ponto eles ganharam. E recicla muito, então a gente, em tese, praticamente nem precisa tirar alumínio novo. Você recicla praticamente tudo. Legal. Então, a questão dos produtos de limpeza. Você falou uma coisa... Hoje você tem empresas que já fornecem... Porque a maior parte do que vem ali é água. Então, tem empresas que já vendem cápsulas. Sim, sim. E com isso, você consegue ter menos plástico na história. Menos embalagem, né? Quanto menos embalagem
tiver na coisa que você está comprando, melhor, né? Tipo assim, aquela história, descasque mais, desembale menos. Uhum. E quanto mais perto o dinheiro que você gastar ficar, melhor. Quanto mais longe o dinheiro for, pior, do ponto de vista ambiental, climático, reciclagem. O que isso quer dizer? Se você pode comprar de um fornecedor local, em detrimento de um grande fornecedor, que provavelmente está trazendo esse negócio lá da China, você comprar aqui é muito melhor para o planeta, para a economia. Aquela grana que você pôs no mercadinho de bairro, provavelmente o cara do mercadinho de bairro vai gastar ali perto. Claro. Se você for lá comprar num grande supermercadista, essa grana não vai ficar nem no Brasil. Rapidinho ela está indo embora para a matriz e tal. Então, quanto menor for primeiro, escolher esses materiais, né? Evite o 7 e vai mais para alumínio. Segundo, quanto menor for a cadeia, desde a produção até chegar em você, melhor. Se você puder comprar, por exemplo, de produtores de orgânico, sei, é mais caro e tal. Porque nós não temos um mercado pensado para fazer ser mais barato. Né? Na verdade, a lógica é outra. Sim. Então, esse é um outro caminho muito interessante, sabe? Você tentar reduzir a cadeia entre o seu dinheiro sair da sua mão e a outra mão, sabe? Maravilhoso. Esse é um ponto que isso é uma escolha diária. Claro. Né? Ganhar o dinheiro é tão difícil, é tão suado. Então, a gente pensar como é que a gente vai dar esse voto de o que a gente está fomentando, né? Porque aonde você põe o seu dinheiro, é onde você está financiando. Nós estamos num grande crowdfunding né, planetário, um financiamento coletivo, que você está escolhendo qual capitalismo você quer fomentar. Né? Nós vivemos no capitalismo, nossa grana vai para ele, nós somos parte da engrenagem. Então, quem que eu vou fomentar? Vou fomentar umas salas, pôr no meu orgânico lá. Legal. Ou vou fomentar o dono da terra sanitário. A gente até como pilar, né, do Made in BH, a gente tem isso como preceito, né? Essa ideia de fomentar a economia local, que é trazer esses produtores da nossa cidade pro nosso cliente, né? Assim, então, através de design e etc. Mas, então, a gente já faz isso, né? Não, eu já estava até pensando aqui, porque a gente tem alguns produtos que levam um rótulo que eu acho, se eu não me engano, é desse material BOP que ele falou. BOPP. Vou te dar uma outra dica. Sabe aquela embalagem mais barulhenta? Quanto mais barulho a embalagem fizer na hora que você aperta ela, pior ela é. É aquele plástico, tem um plástico bem barulhento, transparente. Sim. Aquele plástico não se recicla. Tanto plástico não recicla, por exemplo, aquele pet fino que é, por exemplo, de bolo. Sabe aquele pet do bolo? Não se recicla. Olha. Sabe o iogurte, aquele vermelhinho que as crianças adoram? Não se recicla. Então é o seguinte... Danoninho. O próprio. Mas esse... Ainda a gente vai chegar nesse ponto... a gente vai chegar nesse ponto chique, a gente fala assim... Não patrocinou, a gente não fala. Mas a gente não chegou nesse ponto ainda não. Mas assim, não sei como vocês embalam um produto de vocês, mas esse plástico transparente que estala, se vocês puderem eliminar ele, seria muito legal. Ótimo. E tentar trabalhar mais com embalagem de papel. Claro. A gente faz tudo isso, assim, a nossa dificuldade é a substituição do plástico bolha, porque o recurso que a gente conseguiu até hoje é muito caro e inviável pra gente quanto negócio, assim. Mas é uma coisa que a gente tenta e a gente substitui 80% por papel. Se for possível, faz toda a diferença. Plástico bolha, você tem algumas alternativas, né? Mas realmente, porque a grande questão do plástico é esse. É um negócio extremamente barato, praticamente indestrutível, só que a gente dá um uso descartável. Como é que eu vou pegar uma coisa que dura 500 anos por um uso de 5 minutos? O plástico, se a gente usasse ele para usos duráveis, como, por exemplo, a base desse microfone aqui, top! Muito bom! Desculpa. Mas ele para fazer hoje, né, Grêmio? um canudinho, fazer uma embalagem dentro de outra embalagem, dentro de outra embalagem. E uma outra coisa, diga não. Você já reparou o tanto de plástico que te obrigam? Na hora que você fala não para sacolinha... A pessoa muitas vezes até olha pra você assim com uma cara de... Como é que você vai levar isso? Por isso todos os dias. Claro. Então tente falar não. Fale não pra todo plástico que você puder. Muito você vai acabar pegando. Mas se você puder falar não pra eles...
faz bem. Perfeito. Maravilhoso. Adorei, gente. Eu amei. Nossa, você aprendeu muito aqui hoje, viu? Foi uma escola. Todo mundo, nossa. Ô, Felipe, tem uma parte do nosso episódio que é o Nu e o Anem. Né? Assim, porque eu acho que esse assunto nosso sobre resíduos, sobre lixo, depois eu acho que a gente pode até marcar outros. A gente acha que a gente tem que falar, se você tiver. Vai ser um prazer. Se você puder. Porque eu acho que isso é uma coisa boa pra nós e acho que pra todo mundo que tá acompanhando a gente. E aí, nessa parte do Nu e o Anem, assim, são uma coisa não tão boa, uma coisa péssima ou uma coisa boa. Então, assim, a gente gosta de começar pelo Anem pra gente terminar o Nu, assim, terminar o episódio para as pessoas ficarem felizes lá do Você tem um Anem pra falar com a gente, assim, um Anem aí que você vem aí dentro do seu trabalho? Tem um Anem bem pesado. Com muita Anem! Isso. Mineração na Serra do Curral. Ai, nossa, esse é um Anem. E é uma luta, né, que eu acho que o Belo Horizontino que se identifica, e mesmo o povo da região metropolitana, muita gente tá revoltado com tudo isso que está acontecendo, todo esse ataque ao nosso cartão postal. E agora, há pouco tempo, acabaram de liberar novamente uma mineradora que roubou minério na Serra do Curral para continuar tirando o minério que ela extraiu de forma ilegal lá e ganhar dinheiro com aquilo, mandando para uma outra que não tem licença ambiental operar. Então é o seguinte, você tem um esquema muito surreal, para não dizer outra palavra, né? E tudo isso legalizado pelo Estado, com autorização da Agência Nacional de Mineração, da Fundação Estadual do Meio Ambiente, para tirar um minério que foi extraído de forma ilegal, mandando para uma beneficiadora que não tem licença ambiental, para uns caras que estão prometendo recuperar essa área já tem uns 20 anos quase. E durante esses 20 anos que eles... E essa área que eu tô falando é aquela mina que tem ao lado do Parque das Mangabeiras. Uhum. Sim. Que, inclusive, aí agora já apresentaram 4 PRADs, que é um plano de recuperação de área degradada. E agora, para autorizar eles a tirar mais minério de lá, mandaram eles apresentar o 5º. Então, Anem mineração na Serra do Curral. Porque eu não sei se todo mundo tá... Não é possível. Não sei onde você mora, se você não tá sabendo desse rolê. Mas é porque isso já aconteceu, já tiveram vários momentos, né, dessa questão, né? O momento que liberou, o momento que parou, o momento que depois eles falaram que aí voltou alguma coisa. E agora, recente, eles voltaram com essa história da extração mineral próxima ao Pico Belo Horizonte, não é isso? Ao lado. Inclusive, esta mineradora, ela foi autuada porque ela impactou o Pico Belo Horizonte. Ela vai bem no pezinho do Pico BH. Então é o seguinte, e a mineração na Serra do Curral ainda é um embate longo, tiveram algumas vitórias aí no caminho, a licença da grande mineradora malvadona lá que quer minerar, que é um problema que é o seguinte, vale R$1 trilhão. R$1 trilhão pro bolso dessa galera. É contra isso que nós estamos lutando. R$1 trilhão. Então, vocês pensam o que R$1 trilhão não faz aí, né? Para resolver as coisas. Então, aí lá tá suspensa a licença graças a um patrimônio de Belo Horizonte, que é o Quilombo Manzo, que é um quilombo que fica ali na região leste, no Alto Santa Lúcia, se eu não me engano, que está a 1 quilômetro do buraco que eles querem fazer. Sério? E você tem uma legislação que obriga eles a serem escutados antes, e eles não foram escutados. Eles não foram consultados. Você tem que fazer a consulta livre pré-informada. Isso é uma convenção internacional, 169. E eles não foram escutados, então, graças à Justiça Federal e ao Ministério Público Federal, a licença está suspensa. Se vai manter essa suspensão? Não sei. Quando vai resolver isso? Demora. Mas se Deus quiser, não vai ter mais mineração na Serra do Curral. Mas um belo Anem, vai servir de Anem para todos nós, né, gente? Vai ser um Anem para todos nós, né? É uma tristeza sem fim. É uma tristeza. É uma tristeza. E tem o Nu? A Serra do Curral. Andar lá no alto, ver o pôr do sol, ver o sol nascer. Vocês viram? O Nu foi aquele dia que teve, não sei se vocês viram. A gente falou desse Nu. Na semana que aconteceu, gente, o Nu, aquele espetáculo que a gente viu. Só em BH. Aquilo ali foi maravilhoso. A Serra do Curral é nosso maior patrimônio da cidade, assim, a gente não pode mexer naquilo ali não, gente. Pelo contrário, o parque da Serra do Curral, que tem o Parque das Mangabeiras e o outro, tem uma trilha lá em cima. Essa trilha lá em cima está fechada, porque no buracão do outro lado, da Vale, da mina de Águas Claras, está desmoronando. Pedacinhos da serra caem todo dia ali, eles não conseguem. Tem não sei quantos anos que eles estão tentando segurar,
não consegue. E aí a gente não consegue nem andar no alto da Serra do Curral hoje por conta desse impacto. Não tá liberado todo o trecho. Não, tá só o início aqui, você só vai até o início. O resto eles fecharam tudo. Sabe? E lá em cima, não sei se vocês já foram lá, eu já devo subir lá mais de 1 milhão de vezes. Maravilhoso. Maravilhoso. A gente conversou com a Flávia do Na Pracinha, ela falou que um dos parques que ela sugere para as pessoas conhecerem, que às vezes esquece que vai no Parque das Mangabeiras e não vai no Parque da Serra do Curral. Como sendo um grande convite assim, para as pessoas. Então aí, ó. É isso. Então muito obrigado, Felipe. Prazerão. Muito obrigado. Nossa, vai voltar, né? Vai só chamar. Um assunto legal. Convidado. E você viu? E o Felipe aqui, eu acho que ele ficou tímido ainda, porque se vocês acompanharem o Instagram dele, vocês vão ver. Vocês vão ver. Maravilhoso. Vocês vão ver ele lá nervoso, assim, ó. Mas é porque aqui nós estamos num ambiente legal com pessoas legais que querem defender a Serra do Curral. E você tá certíssimo. Não, é isso mesmo, tem que ficar mesmo. Eu fico bravo só com quem quer desminerar a Serra do Curral. Só com esse povo. Ô, Felipe, então muito obrigado. E até a próxima. Vou dar um beijo aqui, ó, nessa câmera central aqui, ó. Beijos. Obrigado. Beijo. Beijão. Um tanto de trem.